Ô, minha gente, Deus abençoe a sua vida, você que está assistindo aqui esse devocional. Sempre mandamos aqui para aquelas pessoas que nós amamos, que estão sobre, de alguma forma, em uma ligação espiritual conosco, e especial para a Igreja de Filadélfia. Eu deixo aqui, a palavra de Deus. Achei muito interessante o que eu li em 2 Samuel. Eu estou lendo a trajetória do início da monarquia em Israel, que começa com Saul e passa por Davi, que foi o grande apogeu desse momento em que a monarquia de Israel mais brilhou. E aí eu estou lendo aqui a parte da rebelião de Absalão, um episódio muito triste, consequência do pecado de Davi. É um caso extraconjugal que envolveu um homicídio doloso, levou Davi a pagar um preço altíssimo, A sua família se colapsou e um dos seus filhos se insubordinou contra o próprio pai e tentou roubar dele o reino, coisa mais triste do mundo. Mas eu achei interessante aqui, quando Absalão, ele colocou no coração que ele ia tomar o que era do pai dele. Olha só o que é interessante aqui, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 4. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Então aqui é o seguinte: Absalão, ele matou o irmão dele, ficou exilado por 2 anos, o pai dele perdoou ele, e ele ficou em Jerusalém. Só que ele ficou estrategicamente na porta de Jerusalém, e antes que as pessoas chegassem até Davi, ele ouvia essas pessoas e falava: olha, se eu fosse rei, eu resolveria o seu problema. Se eu fosse rei, seria diferente, comigo é diferente. E dessa forma ele arrebatava o coração de Israel, ele roubava. Ele estava fazendo ali, apesar de não haver campanha política, não haver eleições naquele momento, mas ele estava roubando o coração do povo, E para que no futuro ele desse um golpe e ele tivesse o apoio dessa população. É interessante, meus irmãos, porque a gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa estar focado em Deus e estar vivendo em espírito, porque existe uma possibilidade que alguém roube nosso coração e nos conduza para o lugar da perdição. Muitas coisas tentam roubar nosso coração, políticos, personalidades, grandes influências e até mesmo falsos profetas. E aqui a gente vê que na Bíblia existem os precedentes e para que as pessoas se percam a sua trajetória, o seu foco por causa de más influências, E Absalão, ele fingia-se que se importava com as pessoas, falava o que elas queriam ouvir para desviar o coração delas e ganhar apoio. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de se cercar de pessoas que falam o que você quer ouvir, porque às vezes uma forma de manipular alguém é falar o que ela quer ouvir. Eu conheço muito de experiências. O que eu mais vi em termos de más influências, pessoas induzindo as outras na política, nas igrejas, é falar o que as pessoas querem ouvir, porque isso seduz demais. E aqui na palavra de Deus está aqui claríssimo o que Absalão fez para ganhar o coração do povo, falar o que eles queriam ouvir. Não necessariamente ele tinha um compromisso com a verdade ou com o que era justo, porque o que é justo e o que é verdadeiro nem sempre vai agradar todo mundo. Mas ele tinha um compromisso de ganhar o coração das pessoas. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele
age para ganhar o coração das pessoas e não age para falar o que Deus quer que ele fale ou transmitir o que Deus quer que ele transmita, ele se perdeu. Onde vai parar as pessoas que são manipuladas? Existe o famoso conto, né, do flautista de Hamelin. É uma história da tradição alemã que fala que um flautista, ele tinha o dom de hipnotizar animais, ratos, tocando uma flauta. E ele um dia mudou o tom e ele hipnotizou crianças. E as crianças de Hamelin sumiram, nunca mais foram achadas porque elas seguiram o canto da flauta. Toma cuidado com o canto da flauta que você ouve, toma cuidado, porque numa dessas a gente acaba ficando do lado errado, do lado que desagrada a Deus. É muito importante a gente aceitar o que é de Deus, não ficar olhando para os homens, mas olhando para Deus e comparar o que a pessoa fala com o que está na Bíblia e o exemplo dela de vida e os frutos dela para não se perder nas lisonjeiras palavras. Deus abençoe, um ótimo dia a todos. Que Deus abençoe a sua terça-feira e o restante da semana. Nos vemos na próxima.